Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta quarta-feira à tarde. O tema de nossa conversa agora é a possível segunda onda de Covid-19 que já estaria começando aqui no Brasil. Isso mesmo. Infelizmente, os dados estatísticos apontam para que possivelmente o Brasil esteja vivenciando, neste momento, o início da segunda onda da pandemia de Covid-19. Os dados estatísticos apontam para um aumento do número de casos nas últimas semanas e para um aumento também do número de mortes nas últimas semanas, infelizmente. Bom, entretanto, antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria pedir a você para se inscrever aqui no canal, você que ainda não está inscrito, agradecer muito àqueles que já estão inscritos, ultrapassamos 7.500 inscritos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Também é importante que você ative o sininho da notificação. Assim, sempre que um vídeo nosso for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. Pois é, gente, e antes de nós fazermos essa reflexão de hoje, eu vou te mostrar dois gráficos com dados estatísticos que apontam uma tendência na elevação do número de casos e do número de mortes de Covid-19 no Brasil nas últimas semanas. Nós estamos possivelmente vivenciando o início de uma segunda onda de Covid-19 no Brasil. Eu digo possivelmente porque o que nós temos até agora são indícios. É necessário se esperar talvez mais uma ou duas semanas para nós confirmarmos se nós vamos começar a subir a ladeira de novo do número de casos e do número de mortes por Covid-19. Acompanha comigo aqui esses dois dados que eu quero te mostrar. Bom, gente, esse gráfico mostra a média móvel de mortes no Brasil desde o mês de março. Observe que essa média móvel, que é a média das 2 semanas anteriores, ela foi subindo de março, abril, maio, junho, até se estabilizar em um platô de aproximadamente 1.000 mortes por dia durante praticamente 3 meses. Bom, ali pelos meses de agosto, setembro, essa média móvel começou a cair e ela foi caindo novamente numa tendência de queda. A partir de agora, no mês de novembro, essa média começou a subir e ela já subiu, essa média móvel de mortes, 45% em relação ao período anterior. E essa média que nós temos agora é a maior média móvel de mortes nos últimos 35 dias. Eu quero que vocês olhem para essa tendência aqui das últimas 2 semanas, que é uma tendência de elevação na média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil. Pois é, e se a média móvel de mortes no Brasil por Covid-19 aumentou nas últimas 2 semanas 45%, a média móvel do número de casos aumentou 70% em relação ao mesmo período anterior. Ou seja, eu acho que ainda é precipitado dizer que nós estamos começando uma segunda onda, mas já é possível dizer que há indício sim de uma segunda onda de pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. E as 2 próximas semanas serão determinantes para nós avaliarmos se essa tendência vai se manter ou não. Porque se essa tendência de aumento do número de casos e aumento do número de mortes se mantiver nas próximas 2 semanas, aí sim nós teremos um grande problema pela frente, porque nós estaremos sim no início de uma segunda onda da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, com volta de lockdown, volta de superlotação dos hospitais, todo aquele drama do início do ano repetido agora no final do ano. Mas eu quero também te mostrar agora dados do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, vinculado à Universidade de Washington, que mostram também a mesma tendência. Acompanha aqui comigo. Bom, esse gráfico apresenta o número de mortes diárias. Esse gráfico é do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, que é vinculado à Universidade de Washington, e ele é atualizado diariamente. Note que, a exemplo do gráfico anterior, esse gráfico da Universidade de Washington também demonstra que, entre março e junho, nós tivemos um aumento de mortes por Covid-19, atingindo o número de 1.000 mortes por Covid-19 entre os meses, 1.000 mortes diárias, entre os meses de junho, julho e agosto. A partir de agosto, esse número de mortes diárias começou a diminuir e nós tivemos uma forte tendência de queda, muito provavelmente em função das medidas de proteção e isolamento social. Entretanto, note que agora, em novembro, a exemplo do gráfico anterior, nós observamos aqui uma tendência de aumento do número de mortes diárias por Covid-19 no Brasil. Ou seja, esse gráfico aponta basicamente os mesmos resultados do gráfico anterior que eu mostrei para vocês.
Viram só? Então, tanto no gráfico que eu mostrei para vocês, aquele primeiro, que é um gráfico do consórcio de veículos de imprensa que contabilizam diariamente o número de casos e o número de mortes no Brasil, o gráfico também do Instituto de Métricas e Avaliação da Universidade de Washington está dizendo a mesma coisa. Nós estamos, nas últimas 2 semanas, numa tendência de aumento do número de casos e numa tendência de aumento do número de mortes por Covid-19 no Brasil. E isso sim pode sinalizar para o início de uma segunda onda da pandemia aqui no Brasil. Alguns podem dizer, não é segunda onda, porque a gente não teve não passou nem pela primeira onda. De fato, nós reduzimos ali o número de mortes diárias para algo em torno de 300 mortes diárias, mas voltamos a aumentar. Ou seja, a gente nem sequer deixou de lado a primeira onda e nós já estamos num processo de reagudização dessa primeira onda, o aumento dessa primeira onda, ou então o nascimento de uma segunda onda, como queiram. O fato é que o número de casos e o número de mortes por Covid-19 no Brasil nas últimas 2 semanas está aumentando de maneira assustadora. E já ficou demonstrado em outros países da Europa e nos próprios Estados Unidos que esse aumento do número de casos e esse aumento do número de mortes em função de uma segunda onda ou de uma reagudização de uma primeira onda, nada mais é do que consequência de eventos chamados eventos super espalhadores. O que são eventos super espalhadores? São eventos que resultem em aglomeração de pessoas, como por exemplo, festas, restaurantes lotados, praias lotadas, campanha política. E no Brasil, os grandes eventos super espalhadores que nós tivemos entre o final de outubro e o início de novembro foram as eleições. Pelo Brasil afora, nós observamos aglomerações, pelo Brasil afora, nós observamos falta de cuidado com a eleição, com a aglomeração de pessoas, e isso vai ter um preço sim, nós iremos pagar um preço sim por isso, possivelmente já a partir do início de dezembro. E é nessa perspectiva que eu queria resgatar com vocês a seguinte percepção. Lembrem dos meses de fevereiro, março e abril aqui do Brasil, com a apreensão que nós vivemos em função do início da pandemia em nosso país. Todo mundo apreensivo para ir ao supermercado, algumas cidades em lockdown, todo mundo recluso dentro das suas casas com medo de contrair a Covid-19. Agora, lembra quando começou a reabertura e a flexibilização do isolamento ali por volta dos meses de junho, julho e agosto? Nós voltamos a uma vida praticamente normal e eu diria mais que agora nos meses de setembro e outubro nós praticamente vivenciamos uma vida normal, adotando algumas poucas medidas de proteção, mas uma grande circulação de pessoas. Aglomeração em praias do Rio de Janeiro, por exemplo, aglomeração na campanha eleitoral pelo Brasil afora, restaurantes lotados, os cinemas sendo reabertos, com as pessoas inclusive podendo consumir sem máscara dentro dos cinemas. Então, quer dizer, nesse cenário todo, nós continuamos inclusive sem uma liderança nacional que possa fomentar, estimular na população os cuidados a serem adotados com a pandemia. Para o governo federal, por exemplo, parece que nós voltamos à normalidade, está tudo correndo às mil maravilhas e todas as esperanças depositadas em vacinas que ainda estão sendo produzidas. Nós não estamos sendo capazes de compreender que a vacina pode não ser essa bala de prata que está todo mundo achando que vai. Ela pode, quando aplicada no grosso da população, não ter o efeito que ela teve até agora nos testes de fase 1, 2 e 3. É uma possibilidade. E se isso acontecer, nós continuamos despreparados, nós continuamos sem empatia para compreender os desafios que essa pandemia está impondo à nossa população. Infelizmente, muito disso se deve ao fato de que nós não temos um presidente que seja sóbrio, que atue com serenidade e com a prioridade de proteger a população brasileira contra esse grave desafio que nós estamos enfrentando. Desafio na área da saúde, desafio na área da economia, desafio na área educacional, com milhares de jovens totalmente fora das salas de aula e com um prejuízo incalculável. Tudo por falta de articulação, falta de planejamento e falta de levar a sério esse que é o maior desafio da história recente da humanidade. Se nós continuarmos assim, anote o que eu estou dizendo, o Brasil poderá ter a segunda onda mais grave e mais intensa de todo o planeta.
Tomara que isso não aconteça, mas as previsões, as perspectivas não são, infelizmente, das melhores. Se você gostou desse vídeo, dá a tua curtida, compartilha, não deixe de se proteger, de proteger a sua família. Sempre que sair, adote o distanciamento das pessoas e utilize máscaras de proteção, lavando sempre as mãos ao chegar em casa. Forte abraço a todos e até a próxima.